quer você saiba disso e goste disso ou não. A razão de existir de todas as criaturas é para que possa resultar em glórias ao nome do Senhor. Portanto, tudo o que tem fôlego vai louvar ao Senhor. É fácil a gente observar no Salmo que há duas palavras diferentes. A primeira delas é um convite. E essa palavra do salmista vai do verso número 1 até o verso de número 7. Depois a segunda palavra é a palavra de Deus, que não é um convite, mas é uma palavra a respeito do povo de Israel, à luz de uma experiência que eles viveram no passado, num lugar que passou a receber o nome de Meribá e também Massá. Então o Salmo tem só duas partes. A parte do convite, para que possamos adorar ao Senhor, e a parte aonde Deus fala, para que quando Ele falar, o coração de quem ouve não ficar endurecido. Bom, o Salmo também, ele nos apresenta a razão do porquê adorar a Deus. Se você não consegue louvar a Deus, se você não consegue expressar a Deus a adoração, porque não se sente capaz disso, porque não consegue enxergar as razões do porquê disso, o Salmo então vai fazer uma relação do porquê. E ele vai dizer que Deus é soberano. Essa é uma razão. Por que devemos adorar a Deus? Porque Deus é soberano. Uma outra razão por qual devemos adorar a Deus é porque Ele é um rei grande acima de todos os outros reis. Uma outra razão é a razão pela qual a terra está em suas mãos. O fundamento da terra pertence a Ele. Uma outra razão é porque o alto monte também pertence a Ele. O mar é dele. A terra seca foi formada por suas mãos. Uma outra razão está no verso 7, porque Ele é o nosso Deus. E o que nós somos? Ovelhas do seu pasto. Você já se sentiu alguma vez incomodado num culto, por exemplo, de não conseguir adorar a Deus? De expressar a Ele a adoração? Tamanha é a tristeza do seu coração? Você já se sentiu assim alguma vez? Incapaz de abrir a sua boca? Tamanha é a sua tristeza, tamanha é a sua indignação, tamanha é a sua insatisfação, a sua dor, o seu sofrimento, e aí você não consegue viver para a glória de Deus. Às vezes a gente se sente assim, e o nosso coração fica confuso, porque a tendência que nós temos é achar que adorar a Deus faz parte de um momento como esse, por exemplo. E adoração é, na verdade, uma continuidade do culto, que não se encerra aqui. O que nós estamos fazendo aqui essa noite é um culto coletivo. Mas e quando nós estamos fora daqui?
E a nossa individualidade, a nossa adoração a Deus fora daqui. A nossa vida no trabalho, na escola, ou até mesmo em casa, fora desse ambiente do culto coletivo. Como é que a gente vive? Como é que a gente se sente? O que é que nos motiva a dar glórias a Deus ou não? Então o culto, ele vai além das paredes, além do dia. O culto é exatamente um estilo de vida. É uma razão pela qual a gente existe. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E as razões para adorá-lo são imensas. A verdade é que nesse mesmo salmo nós temos uma experiência que está sendo aqui por Deus anunciada como algo que nos impede e impediu com certeza o povo de Deus de adorá-lo como um estilo de vida enquanto jornada, enquanto caminhada. Eu não sei se você sabe o que aconteceu em Massá e Meribá. Eu vou te dizer. O povo de Israel estava escravo no Egito e foram libertos e conduzidos do Egito para o deserto sob a liderança de Moisés e sob a liderança de Arão. Nós temos no Salmo que o período da peregrinação no deserto foi de 40 anos. E sempre que o povo mudava de lugar, ele parava para descansar. O contexto do deserto é um contexto onde a provisão ela é reduzida, onde não se tem muitas coisas como cuidado para quase 1 milhão de pessoas. Não há sombra para todo mundo. Não há água para todo mundo. Não há pão para todo mundo. Só que o que acontece nesse período de peregrinação é que Deus se mostra como um Deus da provisão. O povo, quando queria pão, Deus fazia chover pão do céu. Quando o povo queria carne, Deus fazia a carne, os passarinhos aparecerem. Quando o povo queria sombra, Deus estabelecia a sua nuvem e proporcionava sombra. Quando o frio do deserto os acometia, Deus estabelecia uma coluna de fogo para aquecê-los. Quando não tinha água, Deus fazia água aparecer da pedra. Saindo de um acampamento, indo para um outro lugar, andando no deserto, o povo se reúne, chega até Moisés e diz assim: por que é que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Nós não temos mais água para beber. Vem outros e dizem assim: Moisés, a nossa vida lá no Egito era melhor do que a vida que nós estamos vivendo aqui nesse deserto. Lá nós tínhamos casa, tínhamos pepino, tínhamos cebola, éramos escravos, é verdade, mas a nossa vida como escravo era uma vida melhor do que essa que nós temos aqui no deserto, na condição de livres. Moisés e Arão vão para a tenda, se ajoelham, clamam a Deus, e Deus diz assim para Moisés e para Arão: pega o teu cajado, o mesmo que abriu o mar, se aproxime de uma rocha, convide o povo para me consagrar naquele lugar,
diga à rocha para jorrar água, e vai sair água. Moisés e Arão saem da cabana, chamam o povo, Moisés sobe na pedra. E aí, povo, vocês estão com sede? Estamos! Queremos água! Então preste atenção. E lascou o cajado na rocha. Pá! Jorrou água para tudo que é lado. E todo mundo se saciou, matando a sede com água mineral. Pelo menos depois daquele episódio, ninguém mais reclamou que não tinha água. Mas ficou marcado o seguinte: Moisés não entraria na terra prometida. Assim como toda aquela geração que saiu do Egito também não entrariam na terra prometida. Mas por quê? Que Deus é esse que tira um povo, liberta o povo, conduz o povo, se mostra como Deus da provisão e depois não deixa entrar na terra prometida? Que Deus é esse? É o Deus da provisão. É o Deus que exige adoração, que exige culto como estilo de vida. E aí nós vamos perceber que o convite do salmista é para que venhamos e adoremos. E por duas vezes você vai perceber que esse convite é feito no verso 1 e no verso 6. Ele vai dizer: ó, vinde, venham todos e vamos adorar a Deus. Você já recebeu um convite para uma viagem? Já? Dependendo da viagem, a gente fica até ansioso, né? Pela chegada do dia da viagem. O que o salmista está fazendo é um convite: venham comigo para uma jornada chamada adoração. Além do prédio, além do dia, durante 40 anos em que nós estamos no deserto, caminhando livres diante de um Deus que é o Deus da provisão, aonde as razões pela qual nós temos para adorá-lo são imensas e gigantescas, e são todas elas maiores do sofrimento ou da falta de provisão que venhamos a ter durante essa jornada pela qual Deus nos chamou para a liberdade. Se você não tem motivos para adorar a Deus, pare um pouquinho para pensar se de fato não tem mesmo. Se você não tem forças para se levantar e adorar a Deus aqui agora, amanhã, terça, quarta, independente das circunstâncias, pare um pouquinho para pensar se você não tem mesmo razão para adorar e bendizer o nome do Senhor. Elas estão estabelecidas aqui, reveladas no texto, mostrando o Deus tão grande, maravilhoso, que é o Deus da Bíblia e que é o nosso Deus, que é o meu e é o seu, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Então, pare um pouquinho para pensar se de fato você não tem razão de viver uma vida de adorador. Porque a Bíblia também vai nos dizer que é esse tipo de gente que Deus está procurando. Adoradores que possam adorá-lo como estilo de vida. Pessoas capazes de adorá-lo além das circunstâncias, do tempo, do espaço, da hora, do dia. Portanto, nos parece que nós somos o culto. Portanto, nos parece, à luz da Bíblia, que nós somos a oferta do sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso não depende do lugar, do tempo, do espaço, da hora e do dia.
Porque adorar a Deus é o tempo todo. Todo o tempo. É uma jornada. Uma jornada que não se resume na agenda do domingo. Vai além. Então, esse convite para ser um adorador que o Pai procura é o convite do salmista, na primeira parte. O que levar na bagagem? Para uma viagem que vai durar a vida toda. Bom, eu coloquei na minha mochila de viagem algumas coisas que vai me fazer sobreviver nessa jornada. Eu queria mostrar para vocês o que levar na bagagem nessa aventura de uma vida de adoração. Meu bem, você pode me ajudar? Porque eu preciso abrir a mala. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa minha mala é normalmente a minha mala de viagem mesmo. Tá certo? Não, meu bem, só segura aqui que eu abro. Eu não sei se na sua casa é assim também quando você vai viajar, né? A mala dos homens sempre são menores. Não sei se na sua casa é assim, né? Bom, eu pensei em levar um DVD, um desenho para assistir no deserto. É um desenho muito legal, eu gosto. Uma historinha bem bacana, Toy Story. Uma garrafa de café. Uma garrafa de café. Creme de leite. É o cabo para ligar o DVD, para assistir. Adorar a Deus precisa ter na bagagem felicidade. Felicidade você tem ou você não tem. Porque muita gente pensa que felicidade é uma coisa que você corre atrás para ter. O pensamento do nosso século é assim: olha, você tem direito de ser feliz. Busque ser feliz. Se você está buscando ser feliz é porque você não é. E o adorador que o Pai procura é um sujeito feliz. Porque eu não sei se você percebeu como é que o salmo começa. Um convite para adorar a Deus de que forma? Com alegria e com júbilo. Alguém faz ideia do que é adorar a Deus com júbilo? Pode brincar. Com júbilo? Alguém faz ideia do que é adorar a Deus com júbilo? Porque parece que o Salmo está dizendo que alegria é uma coisa e com júbilo é outra coisa. Você percebe no Salmo que a expressão é com. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria. E cantemos ao Senhor com júbilo, a rocha da nossa salvação. Só podemos cantar com alegria e cantar com júbilo se formos sujeitos felizes.
Você é feliz? Você é feliz por quê? Pelo que tem? Pela vida boa que tem? Por que você é feliz? Porque você vive sorrindo? Você é feliz por quê? Qual a razão pela qual você é feliz? Tem um hino que a gente canta que diz que eu sou feliz por quê? Por causa de Jesus, mano. Jesus é a nossa razão de viver. E o mundo está cheio de gente triste. O mundo está cheio de gente infeliz, amargurada, que só reclama, que não consegue ver no deserto, não consegue ver no deserto a provisão de Deus. Só consegue ver a má notícia, só consegue ver a coisa ruim, a situação piorando cada vez mais. Não consegue ter uma expressão de alegria e de júbilo. Júbilo é grito. Júbilo é entusiasmo. Você quer ver uma expressão de júbilo? Vai no estádio de futebol. Como é que as pessoas conseguem, diante de um gol, abraçar um sujeito que nunca viu na vida, com a maior felicidade, e ele fica tão feliz que ele fala: golaço, golaço, e pula, principalmente se for um jogo do São Paulo, aleluia. Olá. Estamos saindo. Já saímos. Amém. Será que o nosso Deus não merece de nós um estilo de vida marcado por essa alegria e esse júbilo como um gol de placa? E às vezes a gente consegue só fazer isso quando estamos aqui. E a preocupação no culto aqui não deve ser de músicas que nos deixem felizes, porque as músicas são de louvor e adoração ao nosso Deus. Você já tem que sair de casa com a sua mochila nas costas e dentro dela, felicidade. Porque você não vai a qualquer lugar, você vai se apresentar diante de um Deus que é incrível. E por mais que as circunstâncias sejam difíceis, e por mais que você diga assim aí no teu coração: pastor, está doendo. Está doendo. Por mais que há más notícias chegando, por mais que o casamento talvez não esteja tão bem assim, a felicidade tem que estar na bagagem. Porque felicidade não é uma coisa que você corre atrás. É a maneira como você vive. E viver na presença do Senhor como um adorador é viver uma vida de felicidade. E por que somos felizes? Porque servimos a um Deus que é o Deus da provisão. Independente das circunstâncias, da dor, do tamanho do choro, tamanho da agonia, nosso Deus é o Deus da provisão. Em segundo lugar, não pode faltar na tua bolsa. Meu bem, me ajuda aqui. Homem é meio complicado, não consegue falar, segurar, abrir a bolsa. Você está bonita também. Levar um quadro, né, no deserto, da família.
fazer uma boquinha, um macarrão. Nunca esqueça de levar a sua escova de dente. Gratidão. Obrigado. O que aconteceu em Massai Meribá? O que aconteceu em Massai Meribá? O Deus da provisão tinha dado tudo. E durante 40 anos Deus continuou dando tudo. Tudo o que o povo precisasse. Deus deu. E o povo respondendo com ingratidão. Ingratidão. Há uma frase que diz assim, que é muito mais fácil você agradar a Deus do que agradar pessoas. Primeiro, porque você não vai conseguir agradar a todo mundo. Segundo, porque você não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. E terceiro, porque é mais fácil agradar a Deus do que agradar pessoas. Porque as pessoas vão ter tudo. Vão ter tudo, mas tudo que elas precisam. E ainda assim serão ingratas. O que Deus procura na vida de um adorador é a capacidade que ele tem de viver a adoração nessa jornada. Vinde com o coração grato. O verso de número 2 diz que além de adorar a Deus, de cantar ao Senhor com alegria e com júbilo, deve se apresentar a Ele com ações de graça. Você tem motivos para agradecer a Deus? Um só. Você pode dizer aí no seu coração qual é esse motivo? Você tem motivos de agradecer? Então agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você tem motivo? Amém. Agradeça. Qual é o motivo? Fala aí. Minha Família. Fala aí. Se você não tem motivo, fica quieto mesmo. Agora, se você tem motivo, fala aí. A cura da minha alma. Está vendo? Está vendo como a adoração está condicionada a um lugar e a um tempo, a um dia, uma hora? A gente não sabe o que dizer para o Senhor além disso. Qual a razão pela qual sou grato? Isso é adoração. Se você tem motivos, agradeça. Isso não pode faltar na tua mochila. Coração feliz em Deus e satisfeito em Deus é um coração grato. E nós temos muitos motivos para agradecer, ou não temos? Glória a Deus por isso. Amém. O que eu quero compartilhar com vocês à luz do Salmo 95 é que você precisa mudar o foco da sua atenção. Parar de pensar nos problemas que você tem, porque você já os tem. Então pare de alimentá-los e de olhar tanto para eles. Abra a janela e veja um novo olhar. Veja um novo amanhecer. Veja que Deus fez um novo dia. As misericórdias dele são novas também a cada manhã. Isso é um motivo para que você possa adorá-lo. Tenha um coração grato. E na hora que estiver cantando a Ele, cante com um coração grato. Por mais que esteja doendo, Deus está doendo, mas eu te agradeço. Deus, eu não estou aguentando essa situação, mas eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus da provisão.
do que levar na mochila. Bom, vai que aconteça alguma coisa no deserto, vou armar uma tesoura. Eu não posso deixar de levar uma máquina fotográfica para registrar. 40 anos deve ter muita cena para gravar no deserto. Tirar foto de uns calangos, dos camelos. Uma flauta para cantar lá também. Mas não pode faltar canto. Canto. Aí fora, canto. Canto. Um coração feliz é um coração grato. Um coração feliz e grato faz o quê? Canta. Sabe cantar? Vamos cantar, Daniel? Vamos cantar. O que nós vamos cantar? Escolhe aí, o que você quer cantar? Fala. Sou feliz. Ele é. Sou feliz. Tá aí. Vai, lembra? Vai. Vai, Daniel. Vai. E como isso deve acontecer na tua vida? Com um coração feliz, grato e cheio de canto. Mais um. Vamos cantar. Celebrar e com júbilo. Olha, esse aí é bom. Esse é bom. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos cantadores
faltar na sua bagagem, nesse convite do salmista, vinde, cantemos. Reverência. O que acontece no verso de número 6? Os joelhos se dobram. Vinde, adoremos, nos prostremos diante dele. Ajoelhemo-nos diante dele, porque ele nos criou. Sabe qual é a cena que me vem à mente quando leio esse salmo e esse verso? A cena que me vem à mente são dos 24 anciãos que aparecem em Apocalipse. Todos eles coroados com coroas de ouro, diante do trono do Cordeiro, se apresentam em adoração a ele, se dobram diante dele, tiram suas coroas e depositam em seus pés. O que é isso? Reverência. Felicidade, alegria, júbilo não pode ser confundido com bagunça, porque o culto não é para nós. Por mais que o culto seja festivo, por mais que a música de adoração a Deus seja envolvente, emocionante, nós precisamos nos dobrar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O convite do salmo é: venham adorar a Deus. De qualquer jeito? Não. Ponha na sua mala felicidade, canto, gratidão e reverência. E vamos juntos louvar o Senhor. Deus abençoe você. Boa noite a todos. Amém.